aí, gente, seja bem-vindo a mais uma Roda de Conversa. Dessa vez nós vamos estar falando sobre a lição 2. O título da lição 2 é Nem Tudo é o que Parece. A lição vai falar um pouquinho sobre percepções. Fala que a nossa percepção, às vezes, das coisas é um pouco errada, exatamente porque a gente não consegue ter essa noção de como as coisas realmente são. E como é importante a gente confiar em Deus para a gente saber o que realmente está acontecendo ao nosso redor, o que fazer, como fazer. Então, assim, para início, eu vou mandar a pergunta aqui que está na lição de texto, se você está com curiosidade, mas fale um pouco sobre tentação. E a pergunta é: qual a diferença entre tentar e testar? Deus, ele tenta as pessoas, tipo, Deus, ele manda tentações para as pessoas? Pesada essa pergunta, né? Mas eu vou começar pelo fim. Deus não tenta as pessoas. Quem faz isso é o inimigo. Tentar, isso não é compatível com o caráter de Deus. Deus não faz, ele não quer, porque assim, ele não quer o seu mal, entendeu? Não tem como ele fazer isso, tipo, ó, aqui, não pegou, sabe? Essas coisas. Deus não é dessa forma. Então, não. E a diferença, eu acredito que o testar é no sentido de testar a sua fé. Então, tentar, no sentido de tentação, é algo, do meu ponto de vista, ruim, que vai tentar te fazer algo errado. Mas te testar, na verdade, seria o sentido de: será que a sua fé está tão forte assim? Eu acho que seria meio que nesse sentido. Exatamente como você falou, Deus não nos tenta, né? Ele nos testa. Diferente de Satanás, que tem o objetivo de nos tentar e nos destruir, o objetivo de Deus, que entra lá na diferença, ao nos provar, é nos preservar, né? Como você falou, aumentar a nossa fé e nos edificar também. Exatamente. Tentar tem a ver com destruição e testar tem a ver com edificação. Essa é a principal diferença. Então, Deus não nos tenta, mas Ele nos testa com o objetivo de nos proporcionar uma nova percepção, aprofundar o nosso relacionamento com Ele e trabalhar a nossa confiança nele. Eu acho incrível como Deus, ele que nos criou, ele sabe como nós somos. E como Deus proporciona as coisas para o nosso crescimento, como a Kat falou, né? É realmente para nós aprendermos, para nós nos desenvolvermos. Esse é o objetivo. Eu acho interessante quando, antes da gente ir para a segunda pergunta, quando eu vi essa questão dos testar, eu lembrei do aprendizado, que é assim: se você faz algo que você está muito na sua zona de conforto, você não tem crescimento. Se você faz algo muito difícil, ele só te bloqueia, sabe? Você não consegue ir para frente. Mas quando você tem um pouco de dificuldade, ou dificuldade na medida certa, você faz o progresso, você aprende, você cresce. E eu vejo que o testar é dessa intenção, é a intenção de Deus nos construir. Construir uma pessoa melhor, né? Um Matheus melhor, uma Liz melhor, uma Cat melhor, uma Vicky melhor. E você também que está assistindo. E indo nessa questão, né, da percepção de Deus, como Deus sabe das coisas, a segunda questão, eu acho que hoje em dia é muito, muito importante isso. Que é assim, existe uma verdade ou tudo é relativo, ou realmente tudo é relativo, né? E assim, se existe uma verdade, como devemos lidar com o certo ou o errado, segundo o que Deus recomenda? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem visto cada dia mais, né? Você pode pensar o que você pensa e tá tudo bem, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E, inclusive, o meu merchan, sempre, nos jovens a gente tem um projeto chamado Achismos, estou fora, que é exatamente essa questão que a gente procura trazer, relembrar que existe apenas uma verdade, essa verdade é Deus. Então, como eu disse, quando a gente acredita na palavra de Deus, não existe outras verdades, só a de Deus é a verdade, Deus é a própria verdade, até quando ele fala em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe um Deus mais ou menos, existe o Deus, né? É assim como lidar com todas as coisas. E como é que eu vou saber o que é certo, o que é errado de acordo com o que Deus acha? É o famoso Bíblia. É muito simples, mas é o segredo para a gente estar conseguindo fazer. Não tem outro caminho a não ser esse. E o relacionamento com Deus, claro. Exatamente, falou tudo. Sou. Existe uma verdade, e é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Porque, como você falou, hoje em dia, na nossa atualidade aí, verdade tem se tornado algo muito relativo. Você tem uma, eu tenho outra, e é isso. Mas, na verdade, não é assim, né? E a gente acaba achando, na maioria das vezes, que o que é errado é o certo. E acaba caindo na tentação. Então, como você falou, é muito importante a gente, quando está em dúvida de algo, seja ele bom ou ruim, a gente abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia,
orar e pedir para que o Senhor nos conduza a saber realmente qual é a verdade ali, o que é o certo e o que é o errado. Exatamente, eu achei muito legal o que a Elisa falou, que a verdade é o próprio Deus. Realmente, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e realmente, ele conhece todas as coisas. Então, quando a gente se depara com as subjetividades, e não são poucas, o melhor que a gente pode fazer é buscar as escrituras, orar e pedir pela clareza nos pensamentos para Deus. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala aí! Como você já sabe, esse é um momento mega especial, onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Esse é o momento aí em casa de deixar nos comentários a sua palavrinha e interagir com a gente. A minha palavra dessa semana é entendimento. A minha direção. A minha percepção. E a minha palavra é clareza. E como de costume, eu vou ler um pouco do texto que está na lição de sexta-feira para vocês. E aí você pode ver nossa lição aí para matar mais à vontade, para ver mais sobre o tema, que eu acho que é um texto muito importante. E diz assim: precisamos tomar cuidado com a indevida severidade ao lidar com os que erram. Mas precisamos também ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado. Precisamos mostrar paciência e amor por aquele que erra, assim como Cristo fazia. Mas há também o perigo de se mostrar uma tolerância tão grande com o erro que a pessoa pode pensar que não merece aprovação, rejeitando-a como inoportuna ou injusta. E essa foi a lição 2, falando um pouquinho mais sobre percepções, falando sobre a percepção de Deus a respeito das coisas que ele deixou na sua palavra, como foi dito. E se você teve um gostinho de quero mais, recomendo estudar a lição, que está muito boa essa lição nova. Leia, deixe seu comentário aqui, curta, compartilhe com quem você sentir à vontade, sentir que precisa ou que quer. E é isso aí, gente. Até a próxima. Para confiar em Deus em relação às... Meu Deus, agora eu tô mal, No seu hein? tempo, amigo. Sim, exatamente, como você falou, Deus não testa a gente. Ai, minutinho, eu coceiro o nariz, obrigada.